Pessoal, em um vídeo anterior eu expliquei sobre as vias de trânsito. Inclusive ensinei um macete que ajuda a identificar os tipos de via e as velocidades para cada tipo. Sendo assim, sem demora, vamos ver como esse macete funciona na prática, respondendo algumas questões que caem na prova do Detran. Para esse vídeo, eu fiz um compilado de questões que caem na prova dos Detrans de vários estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outros. Mas chega de enrolação e vamos ver quais são essas questões. A primeira, as vias abertas à circulação são classificadas em alternativa A, vias urbanas e estradas, alternativa B, vias locais e expressas, alternativa C, ruas e avenidas, alternativa D, vias urbanas e vias rurais. Responda aí. Relembrando o que a gente aprendeu na nossa aula sobre vias de trânsito. As vias abertas à circulação se dividem em dois grupos. As que estão dentro da cidade, que chamamos de vias urbanas, e as que estão fora da cidade, que são as vias rurais. Sendo assim, a nossa resposta é alternativa E, vias urbanas e rurais. Próxima pergunta. As vias rurais abertas à circulação classificam-se em vias locais e arteriais, estradas e rodovias, vicinais e vias de trânsito rápido, marginais e vicinais. Responda aí. As vias rurais se dividem em dois tipos, as pavimentadas e as não pavimentadas. As pavimentadas a gente chama de rodovias e as não pavimentadas, as sem asfalto, chamamos de estradas. Sendo assim, a nossa resposta é alternativa B, estradas e rodovias. Próxima pergunta. Via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Alternativa A, via coletora, alternativa B, via arterial, alternativa C, via de trânsito rápido e alternativa D, via local. Responda essa. Falou em trânsito livre, estamos falando em via de trânsito rápido. Próxima pergunta. A via urbana destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas com interseções em nível não semaforizadas. Alternativa A, via arterial, alternativa B, via local, alternativa C, via de trânsito rápido e alternativa D, via coletora. Responda essa. Falou em acesso local ou áreas restritas, estamos falando em via local, alternativa B. Próxima pergunta. Via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Alternativa A, via local, alternativa B, via coletora, alternativa C, via de trânsito rápido, alternativa D, via arterial. Responda aí. Na aula eu até falei, para efeito de prova, se não for via local, não for coletora, não for via de trânsito rápido, está falando de via arterial. Nesse caso, é local? Falou em acesso local ou áreas restritas? Não, então descarta essa. É via coletora? Falou em coletar e distribuir o trânsito? Não, descarta essa também. É via de trânsito rápido? Falou em trânsito livre? Também não. Restou via arterial. Alternativa D. A via arterial é a mais completa. Liga bairros, tem semáforo, tem acesso aos imóveis e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. É a mais completa. Próxima pergunta. Via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Alternativa A, via coletora. Alternativa B, via local. Alternativa C, via arterial. E alternativa D,
via de trânsito rápido? Responda aí. Até falamos na questão anterior, né? Falou em coletar e distribuir, via coletora. Próxima pergunta. Segundo o anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, qual é a definição de rodovia? Alternativa A, via urbana não pavimentada. Alternativa B, via rural pavimentada. Alternativa C, via rural não pavimentada. E alternativa D, via de trânsito rápido. Responda aí. Relembrando, as vias rurais se dividem em apenas 2 tipos, e a diferença delas é muito simples. São as vias pavimentadas e as não pavimentadas. As vias não pavimentadas nós chamamos de estradas, e as vias pavimentadas chamamos de rodovias. A pergunta é sobre rodovia. Sendo assim, alternativa B, via rural pavimentada. Próxima pergunta. Segundo o anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, via rural não pavimentada é a definição de alternativa A, estrada. Alternativa B, rodovia. Alternativa C, via local. E alternativa D, via vicinal. Responda aí. Via rural pavimentada, rodovia. Não pavimentada, estrada. Não tem erro, né? Alternativa A. Pessoal, estou mandando brasa aqui, considerando que vocês já assistiram um vídeo onde eu explico tudo isso que eu estou relembrando aqui. Quem não assistiu, assista, pois lá eu explico em mais detalhes. O link está na descrição. Próxima pergunta. Qual é a velocidade máxima permitida em rodovia de pista dupla quando não houver sinalização para automóveis? Alternativa A, 80. Alternativa B, 100. Alternativa C, 90. E alternativa D, 110. Responda essa. Vamos lá, recapitulando. Nas rodovias, as velocidades vão depender do tipo de pista. E nós temos 2 tipos de pistas. Vai depender se a pista é dupla ou se a pista é simples. Se for pista dupla, a velocidade será de 110 km por hora. E se for pista simples, a velocidade será de 100 km por hora. Agora tem um detalhe importante. Essa velocidade é para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Para demais veículos, que seriam ônibus, caminhões, entre outros, a velocidade é de 90 km por hora, independente do tipo de pista, se é dupla ou simples. Então, a pergunta é sobre rodovia. Rodovia. E é pista dupla. Pista dupla. Para automóveis. Automóveis. Sendo assim, alternativa D, 110 km por hora. Próxima pergunta. Qual é a velocidade máxima permitida em estrada quando não houver sinalização para caminhões? Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 40 km por hora. Alternativa C, 80 km por hora. E alternativa D, 90 km por hora. Responda aí. Nas estradas, a velocidade é de 60 km por hora, independente do tipo de veículo. A diferença por tipo de veículo só ocorre em rodovias. Esse para caminhões aqui só está aí para confundir. Sendo assim, a nossa resposta é alternativa A, 60 km por hora. Próxima pergunta. Qual é a velocidade adotada em via desprovida de sinalização que se caracteriza por acessos especiais e trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível? Alternativa A, 110 km por hora. Alternativa B, 80 km por hora. Alternativa C, 90 km por hora. E alternativa D, 70 km por hora. Vamos lá. Falou em trânsito livre, estamos falando em via de trânsito rápido. Lembram desse macete? Locate, 30, 40, 60, 80. Qual é a velocidade? 80. Moleza, né?
Se você não entendeu nada do que eu fiz aqui, assista o vídeo como me referi anteriormente, o vídeo onde eu ensino esse macete. O link está na descrição. Próxima pergunta. Em que velocidade mínima é permitido ao condutor trafegar com o automóvel em rodovia de pista dupla não sinalizada? Alternativa A, 90 km por hora. Alternativa B, 55 km por hora. Alternativa C, 45 km por hora. E alternativa D, 110 km por hora. Responda essa. Como vimos anteriormente, nas rodovias, para veículos pesados, a velocidade é de 90 km por hora. Porém, para os tipos variados de motos e para automóveis e similares, vão haver dois tipos de velocidade dependendo do tipo de pista. Se a pista é simples ou se a pista é dupla. Se for simples, a velocidade máxima é de 100 km por hora. E se for pista dupla, a velocidade é de 110 km por hora. A pergunta é sobre a velocidade em rodovia. Automóvel em pista dupla. Então, a velocidade é de 110 km por hora. Mas observe que tem uma pegadinha aqui. Está perguntando sobre velocidade mínima. Velocidade mínima é a metade da máxima. Sendo assim, a velocidade é de 55 km por hora. Alternativa D. Próxima pergunta. Velocidade máxima permitida para caminhões em rodovia de pista simples, quando não houver sinalização. Alternativa A, 100 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 90 km por hora. E alternativa D, 80 km por hora. Responda essa. Para demais veículos, ônibus, caminhões, entre outros, a velocidade é sempre de 90 km por hora, independente do tipo de pista, se é dupla ou simples. Esse pista simples aqui está só para confundir. Sendo assim, a nossa resposta é alternativa C, 90 km por hora. Próxima pergunta. A velocidade máxima para motocicletas em rodovia de pista simples, quando não houver sinalização. Alternativa A, 100 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 90 km por hora. E alternativa D, 80 km por hora. Responda aí. A velocidade em rodovia para motocicleta, pista simples, 100 km por hora. Alternativa A. Próxima pergunta. A velocidade máxima permitida em via coletora quando não houver sinalização. Alternativa A, 80 km por hora. Alternativa B, 60 km por hora. Alternativa C, 30 km por hora. E alternativa D, 40 km por hora. Responda aí. Novamente, locate 30, 40, 60, 80. Se estamos falando de via coletora, 40 km por hora. 40 km por hora. Alternativa D. Próxima pergunta. A velocidade máxima permitida em vias locais, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é D. Alternativa A, 40 km por hora. Alternativa B, 30 km por hora. Alternativa C, 20 km por hora. E alternativa D, 50 km por hora. Responda essa. Mais uma vez. Locate, 30, 40, 60, 80. Local, 30. Alternativa B. Próxima pergunta. A última. Em qual via urbana é adotada a velocidade de 60 km por hora, caso não exista sinalização regulamentadora? Responda essa. Estamos falando de via urbana, né? Então, locate, 30, 40, 60, 80. A pergunta é sobre 60 km por hora. Qual é a resposta? Arterial. Ficou fácil, né? Pessoal, é isso aí. Abordamos praticamente todo o conteúdo sobre vias de trânsito. Quem não assistiu o vídeo onde eu explico mais detalhadamente sobre o assunto,
É só clicar aí nesse primeiro vídeo que aparece no canto superior ao lado esquerdo da tela. Lembre de compartilhar esse vídeo com a galera que está estudando junto com você. Assim nós ajudamos a mais gente a passar na prova do Detran. Eu fico por aqui. Em caso de dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.